Estamos de volta com o programa Vida em Foco desta segunda-feira, dia 14 de junho, ao vivo para você de todo o Brasil. E agora vamos tratar um pouco mais sobre a saúde da sua coluna. Hoje nós vamos falar de um tema bem específico, a escoliose. Talvez você ou alguém na sua família tenha, acho que é até um assunto comum, né? Não sei se é uma doença comum ou não, mas nós estamos no mês de junho. E o mês de junho também tem a bandeira verde, Junho Verde, que é para conscientização da escoliose. E quem vai falar hoje com a gente sobre esse assunto é o médico ortopedista, Dr. Alinson Laroca Kulcheski. Seja bem-vindo, Dr. Alinson, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Podemos começar definindo o que é essa escoliose? Ela tem um formato na coluna? Como que é? Perfeito. O junho foi escolhido como mês de conscientização porque atinge muitas meninas em especial que se iniciam na adolescência. Olha só, então, os e por pais, volta de que idade, mais ou menos? 10 aos 14 anos. Os 10 para cima já tem que ficar atento. Temos que ficar atentos. Existem outras formas de escoliose, mas a idiopática do adolescente é a mais comum. Idiopática é a que dá no adolescente. Exatamente. Tá. E a curvatura da coluna, normal é a gente ver a pessoa de frente ou de costas reta. Certo. Então, quando a gente tem alguma tortuosidade, uma curva em C ou aquela curvatura em S, é onde os pais, inicialmente, começam a reconhecer essa curvatura anormal da coluna. Então é visível a escoliose. Como que é o nome? É Idiopática do adolescente. Ela é visível ou não? Num estágio muito precoce, eventualmente ela pode passar despercebida para olhos leigos, né? Para olhos que não estão acostumados a verificar. Mas os pais podem observar a diferença de altura dos ombros, a diferença de altura dos quadris, da bacia. Isso já começa a dar indícios de que aquela criança está com uma deformidade. E por que ela é tão comum mais nos adolescentes? É pela formação óssea, alguma coisa? A idiopática, ela não existe uma causa única, né? Então são vários fatores que acometem 2 a 4% da população mundial. Se a gente pensar no Brasil aí, mais ou menos em torno de 6 milhões de pacientes com escoliose. Vai atingir muito mais as meninas. É muito mais comum do que os meninos. Próximo daquele pico do estirão do crescimento, né? Então, logo antes, quando o adolescente vai dar aquela esticada... Volta dos 12 ali, mais ou menos, né? É aí que a gente tem que prestar mais atenção na coluna do nosso filho, né? Da criança que a gente está observando. Isso, ele tá mais relacionado a hábito, a postura, ele é genético, tem um pouco de cada? Tem um pouco de cada. A idiopática justamente fala porque a gente não conseguiu achar uma causa única. Então, são vários fatores, inclusive os maus hábitos que vão se desenvolvendo desde da infância e que a gente pode tentar corrigir. Interessante, porque eu já tive, não sei se eu ainda tenho a escoliose ou não, mas eu lembro que foi na adolescência, na época eu nem tinha essa noção, meus pais também não tinham. Mas escutando você falar agora, eu acho que tem um pouco a ver com a postura que a mulher tem versus a postura que o homem tem. Tudo isso auxilia, tudo isso ajuda bastante. Aquela, tipo, ficar parada numa perna só, isso pode ser um problema? Ou tipo a bolsa, sabe esses tipos de hábitos que a mulher tem? Problemas de mochila também, né? As mochilas sendo usadas de um lado ou de outro. Tudo isso vai influenciar ou vai piorar a curvatura, né? Aquela pessoa já tinha uma tendência a desenvolver e com os maus hábitos isso progride de forma indesejada. E a escoliose, ela é reversível? Como que é o tratamento? O que a gente quer é diminuir a progressão da velocidade com que essa curva vai acontecer. Né? Então, em muitos casos, a gente precisa só acompanhar, em casos principalmente onde o diagnóstico é precoce, numa fase inicial, curvaturas de baixo grau, a gente vai acompanhando e vendo esse adolescente crescendo e estabilizando a curva. Quando a curva ela é menor, Exatamente. Nesse baixo grau seria isso? Ela tem uma certa mobilidade. Então, em muitos casos, a gente só acompanha, vai orientar uma reabilitação, uma fisioterapia voltada para o problema daquela criança. Em alguns casos, é necessário o uso de colete para evitar a progressão. Então, ela pode se tornar reversível, sim, mas o principal é a gente evitar a progressão para piora e uma futura cirurgia. E como que é a cirurgia da escoliose? Então, a cirurgia a gente tem que corrigir toda a coluna, né? Então, a gente utiliza hastes, parafusos, são utilizados em casos mais graves. O que a gente quer é evitar 70%... Porque acaba ficando mais rígido, né? Exatamente. Então, além de ser
prevenível, 70% dos pacientes, se a gente diagnosticar de uma forma precoce, a gente consegue evitar uma futura cirurgia. Então, é bastante importante esse número. E, além de tudo, é uma cirurgia bastante cara, onerosa, dolorida, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Realmente o último dos casos, quando realmente necessário. Eu não diria o último dos casos, assim, porque alguns casos já chegam numa fase bastante avançada. Entendi. E como essa criança vai desenvolvendo a coluna e vai acometendo, inclusive, algumas órgãos essenciais, como a capacidade respiratória, cardiopulmonar, neurológica, outras articulações, ela é importante ser realizada a cirurgia, para a gente também trazer uma qualidade de vida para esse paciente. Mas então a cirurgia também pode ser feita em criança, não só no adulto? Exatamente. Hoje a gente adota como limite, assim, 2 anos. Abaixo de 2 anos a gente tenta evitar a cirurgia, mas a partir disso daí... Já pode ser feito. Já pode ser feito, né? A maior parte das escolioses, elas acontecem nos adolescentes. Então, as cirurgias geralmente vão acontecer ali por volta dos 13, 14 anos. Interessante. E tem algum esporte, algum tipo de fisioterapia que ajuda, o pilates, a natação, que isso eu sempre escutei, né? Que quando você consegue dar mais flexibilidade para a coluna, enfim, isso ajuda ou não? Ajuda muito, né? É uma recomendação. Alongamento em si, né? É, perfeito, né? A gente sempre orienta e incentiva esses pacientes, os pais também, a incentivar os seus filhos a frequentarem esportes, realizarem atividades de alongamento. Então, tudo isso que você comentou, Carol, o pilates, a fisioterapia, o RPG, quando bem orientado e bem assistido por um profissional já experiente, vai ser excelente para o seu filho. E quando se dá assim, uma fisioterapia, algo é interessante ter acompanhamento junto do médico, né? Não tá só de um lado fazendo e vendo a progressão. Com certeza, essa progressão acontece nesse pico do crescimento. Então, além do diagnóstico ser feito, né, de a gente reconhecer a escoliose muito precoce, de uma forma rápida, por isso nós estamos aqui alertando e conscientizando todo mundo, a gente também deve acompanhar essa criança ao longo do tempo para que a gente possa adotar as medidas necessárias. E em caso de cirurgia, por exemplo, orientar o melhor momento para essa cirurgia também. Dr. Alisson, isso e a respeito de dores, a pessoa que tem escoliose, ela sente dor, ela sente desconforto, ela sente peso. Quais que são as características para que quem está em casa não fique também só no visual de tentar enxergar, né? Que às vezes passa despercebido. Passa despercebido. Então, num primeiro momento é mais a parte visual mesmo. E daí aqui um apelo, né? Olhe o seu filho, peça para ele tirar a blusa, veja ele de costas. Você é capaz de já observar alguns desses sinais. A dor não é o primeiro sinal que aparece, mas ela aparece logo na sequência, pelas posturas inadequadas. O paciente tenta compensar de alguma forma e começa a jogar um pouco o seu peso para um quadril, para o joelho, própria coluna, ela começa a sentir alguns desconfortos. Então, a dor é um sinal precoce, não é o primeiro, mas ela começa a aparecer com o desenvolvimento e a piora da curvatura. Então, não necessariamente é uma dor na coluna, pode ser uma dor num joelho, pode ser sim, no né? quadril. Principalmente pela forma do paciente andar, de compensar, né? Aquele desvio que ele apresenta. Interessante. E aquela curvatura assim de pessoa mais tímida, de ficar para frente, isso pode causar também escoliose ou não? Ela é um probleminha, digamos assim, um primo da escoliose, que é a cifose, né? Quando a gente vai um pouquinho mais para frente. Ela acomete um pouco os pacientes um pouco mais de idade. Existe uma cifose também do adolescente, chamada cifose de Shortman, mas é uma outra doença. E o mais comum são a cifose acontecer os pacientes de mais idade, que vão se encurvando, que vão tendo fraturas por osteoporose. Então, é uma doença correlacionada também de deformidade. Interessante. E o hábito de se alongar todos os dias, isso é bom, saudável para a nossa coluna e, em geral, para a parte óssea? Nós devíamos todos fazer isso, né, diariamente. Então, aqui fica um recado também, principalmente nessa época de pandemia, né, onde a gente tem ficado um pouco mais em casa, mais retraído aqui. Nós em Curitiba com mais frio também. A gente precisa se alongar todos os dias para também, né, a coluna ela precisa de flexibilidade, de mobilidade. Então a gente precisa esquentar o motor ali, né? A gente precisa alongar a nossa coluna
para que no decorrer do dia, e isso é um projeto para a vida também, né? Traz qualidade de vida a longo prazo, a nossa coluna fique bem quando ela está bem alongada, bem fortalecida, bem posturada. Você falou até de aquecer o motor, me veio aqui. Na hora que a pessoa acorda, ela já fazer um exercício físico para a parte óssea, isso é um problema ou não? Não. Cada Não. um tem um hábito de rotina, de horário, né? Mas sempre, em todos os exercícios, o ideal é a gente se alongar primeiro, né? Antes de começar, Antes tem de que dar uma começar. alongada também. Não é só o aquecimento, então. Não é só aquela parte de exercício aeróbico, né? A gente precisa se alongar, tanto antes quanto depois da atividade física, para também deixar a sua musculatura relaxada e você não ter dores também ao final do exercício, que também é um dos problemas. Porque acaba... O músculo protege os ossos, né? Então, por isso a relação. Eles são intimamente relacionados, Olha né? só. O osso, a musculatura, as articulações, elas precisam andar juntos. Com certeza. Muito boa a nossa conversa, viu, doutor Alisson? Deixa eu ver que tem o seu contato aqui. Hospital Vita, vai aparecer para você aí no site do hospitalvita.com.br. E eu agradeço a tua presença aqui hoje, viu? Agradeço a oportunidade e espero poder ter ajudado a muitos procurarem ajuda médica. Com certeza. Muito obrigada, viu?